A tarja branca, como eu disse em alguns encontros, é a ideia da gente não precisar da tarja preta. Então eu uso a tarja branca para não precisar da tarja preta. A tarja branca ela é preventiva, ela não é curativa. Então eu me previno usando a tarja branca. Então o subtítulo dessa série, Tarja Branca, é Doses Espirituais para Tratar Doenças Reais. Então a ideia é dividir a dose, aprender a dividir a dose para tratar doenças reais. E assim, na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre o descanso. Qual o papel do descanso na nossa vida? O descanso tem como função não somente deitar e dormir quando nós estamos cansados. Quem estava aqui vai lembrar disso, mas o descanso também tem como papel nós usarmos o dia para uma atividade especial que a Bíblia diz que é necessária, que é simplesmente elevar a Deus nossa mente, o nosso coração para recarregarmos a bateria. Na segunda mensagem nós falamos de emoções. Emoções é um negócio muito complicado hoje em dia, porque as emoções elas alteram as nossas atitudes. Então uma boa gestão das emoções é algo extremamente saudável. Por quê? Eu preciso entender como tomar decisões racionais, mesmo quando as emoções estão à flor da pele. Esse negócio de tomar decisões racionais, às vezes é muito mal visto por algumas pessoas, justamente porque decisões racionais, às vezes podem soar de uma forma que a gente não possa se emocionar. Não, a gente pode se emocionar, não tem problema nenhum em nós nos emocionarmos. A questão é deixar que as emoções, elas deem margem, deem vazões a atitudes que não são tão legais assim. Então, deixa eu usar um texto rapidinho que eu falei na semana passada, quando eu falei a esse respeito. Aquele texto de Efésios, você ireis, mas não pequeis. Então, o que acontece quando Paulo fala isso? A ira é uma emoção que vai além da gente, eu não consigo conter a ira. Mas não pecar é uma atitude racional. Emoção não traz à nossa mente um objeto pensante. Eu preciso pensar naquilo que me trouxe a ira para, por exemplo, exercitar o perdão. Então, as emoções precisam ser tratadas assim. Jesus foi o maior gestor das emoções que a gente conheceu. Jesus, quando estava na cruz, por exemplo, passando rapidamente sobre a semana passada, até porque tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, ele olhava para aqueles que os executavam e falava assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm consciência do que estão fazendo. E isso é uma gestão das emoções. Jesus no Getsêmani, ele sofria a dor do peso de tudo aquilo que ele carregava. Mas ele também, sofrendo a dor do peso de tudo que carregava, ele teve condições de gerir as suas emoções a ponto de dizer, apesar de todo o peso que essas emoções estão trazendo para mim, eu quero fazer a vontade do Pai, então afasta de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade. Ele ensina para a gente, ele diz que nós temos que tratar assim. Mas hoje o assunto é mais específico, é sobre pessoas e essa medida de ter pessoas. Às vezes eu não sei se isso é particularidade minha ou acontece com alguém aqui, no sentido de falar assim, às vezes é uma coisa muito complicada, a sensação de pessoas muito grudadas. Isso nunca te incomodou? É só comigo. Aquele grude excepcional, exagerado, não soa com alguma coisa errada. Eu tenho essa sensação, aquela coisa querida, sabe aquele negocinho assim? Esse negócio é um troço que traz um incômodo. Será que isso é que é uma pessoa na medida certa? Ou aquela coisa que não consigo viver sem a presença daquela outra? Será que são emoções na dose certa? Nós somos seres relacionais. Nós precisamos de pessoas. Não há como nós não sermos relacionais. Nós precisamos de pessoas para nós crescermos. E pessoas são complicadas. Vocês sabem disso tanto quanto eu. Pessoas são complicadas. Tem manias, pessoas têm hábitos, têm cultura, têm educação. Tem uma série de fatores em torno de pessoas que, às vezes, conflitam conosco. Mas eu preciso me relacionar. Se você não quiser virar um alienígena e morar no espaço, ou então um eremita numa ilha, você precisa se relacionar com pessoas. A grande pergunta é como relacionar-se com pessoas fazendo a gestão das distâncias entre elas. Como hoje eu vou fugir um pouquinho da regra e vou desfocar um pouquinho até da pessoa de Jesus no sentido de evangelho, e quem caminha aqui com a gente sabe o que é isso, vale a pena desde já citar Jesus fazendo isso. Eu sempre falo que Jesus tinha níveis de relacionamento diferentes com as pessoas. Ele não... Aquela máxima utópica, fantasiosa, que a gente acha que Jesus cuidava de todo mundo na mesma página,
Isso não existia na prática, quando você lê a Bíblia com mais cuidado. Quer ver um negócio? Jesus, ele saía, as pessoas o buscavam, porque ele fazia milagres, realizava maravilhas, motivos pelos quais muitos de nós hoje buscamos Jesus. Mas quando ele estava no meio da multidão, ele tinha uma tratativa específica. Ele tratava, cuidava, ensinava, mas tinha hora que a multidão enchia a cabeça de Jesus. O que ele fazia? Ele se mandava. Tem um texto bíblico que fala que depois que ele multiplica pão e peixe, ele vai lá para o monte orar. Mas ele não vai para o monte porque o monte é mágico, nem porque a grama fica verde. Ele ia para o monte porque para se afastar do turbilhão da multidão e poder ter um momento de mais intimidade com o Pai. Jesus formava discípulos, não estou falando dos 12 apóstolos, Jesus formava discípulos. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios 15, disse que Jesus juntou, depois de ressurreto, mais de 500 discípulos para dar as últimas instruções antes de subir aos céus. Então dá para ter uma ideia da quantidade de discípulos que Jesus tinha, mais ou menos, antes dele subir aos céus. Ele tinha 500 pessoas lá no monte. Com os discípulos ele tinha outra tratativa, não era a mesma da multidão. Com os discípulos ele tratava assim, Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7. Sermão do Monte, se você pegar as bem-aventuranças, que começam em Mateus capítulo 5, Jesus ele não está falando com a multidão o acompanhava, ele subiu ao monte e foi conversar com os discípulos. O ensino era específico para aqueles que já tinham sido alcançados com seu amor. Não era uma coisa para todo mundo. Vem cá, deixa eu falar para vocês agora como é que se comporta um discípulo de Cristo. E ele começa ali a conversar com a gente sobre o bem-aventurados e tudo mais. Quando Jesus ele tinha que resolver problemas agudos, mas aqueles problemaços... Não, aliás, perdão, antes disso. Quando Jesus tinha que preparar, capacitar líderes, aliás, os líderes que Jesus capacitou eram líderes que ninguém iria querer hoje, porque hoje só se aceitam líderes de alta performance e sucesso. E nenhum deles eram. Os caras eram rabugentos, que nem Pedro, Tiago e João. Os caras eram pescadores, homens simples e letrados. Alguns que escrevem o Evangelho depois, como os Evangelhos depois, como Lucas, foram homens que eram letrados, mas não conviveram com Jesus. Esses homens eles precisavam ser preparados de uma forma especial. Eles precisavam caminhar com Jesus. E na cultura de Jesus, a cultura judaica, dizia-se que você precisava andar tão próximo do seu mestre, a ponto da poeira da sandália do mestre sujar as suas. Então, andem próximos de mim e aprendam. Vocês precisam reproduzir quem eu sou. Mas desses 12, Jesus tinha 3 que eram o bope de Jesus. Tinha 3 que eram os caras que ele levava para os momentos mais powers da vida deles. Que estavam com eles no Monte da Transfiguração, que estavam com ele no Getsemane na hora que ele se afasta dos 12, que estavam com eles nos momentos mais agudos, que eram Pedro, Tiago e João. Lembra da música? Os mais antigos vão lembrar Pedro, Tiago e João em um barquinho no mar da Galileia. Lembra disso, Raquel? É assim, esses caras, ele levava para esses momentos, porque a tratativa com esses era mais próxima, era muito mais próxima. Então Jesus, ele estratificava os seus relacionamentos e ele atendia a todos, cada um no seu devido espaço. E mesmo assim, dos 3, e Pedro, Tiago e João, cabe aqui abrir um parênteses, não eram pessoas fáceis de lidar. Eu acho que era por isso que Jesus, ele caminhava com esse pessoal mais próximo, porque pessoas não... Eu preciso dar mais atenção para esses caras, senão esse negócio não vai dar certo. Então ele puxava Pedro, Tiago e João. Pedro, no primeiro momento que prenderam Jesus, o que ele fez? Sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Imagina como é que era Pedro. E Tiago e João eram conhecidos como os irmãos Bar-Jonas. Tiago e João estavam indo com Jesus numa cidade e de repente a cidade não aceitou Jesus. Aí um dos dois olharam assim e falaram, Senhor, o senhor quer que ore e caia fogo na cidade? Você entendeu o caráter desses caras? Eram caras complicados. E eles andavam juntos. E mesmo assim, no momento mais grave de toda a obra de Jesus, que foi a crucificação, só tinha João. Foi o único. O resto sumiu todo mundo, espalhou a roda, eles saíram, se espalharam, e João estava ali, olhando o seu mestre, o seu Senhor ser crucificado. A tratativa com João era diferente ainda dessas 3. Tanto que João é o único que era conhecido como o discípulo amado. Era o único que era conhecido como aquele que Jesus abria o coração e conhecia o coração de Jesus com profundidade. João, inclusive, se você pega o Evangelho de João e se você pega as 3 cartas de João, é quem mais fala do amor de Jesus Cristo, para vocês entenderem a profundidade do acesso que João tinha ao coração de Jesus.
era o apóstolo do amor. Então, se Jesus fazia isso, por que eu tenho que gerar uma crise relacional na minha vida para que todos sejam tratados da mesma maneira? Não existe isso, gente. Sinto muito, não existe. Eu não estou enganando vocês. Não tem isso. Nós temos que entender as pessoas nos seus papéis ao longo da caminhada. A questão é que nós estamos vivendo uma sociedade onde mesmo esses valores, eles vêm sendo mudados. Eu gosto muito desse filósofo francês, Guy Lipovetsky, tem vários livros sobre moda. Outro dia tem um pessoal da rede lendo esse livro. Outro dia o Renato fala assim, cara, faz tempo que eu não leio tanto sobre moda. Mas ele fala da moda no sentido assim, está se valorizando a estética, está esquecendo a essência. Quando ele fala da moda, não é do caráter positivo da moda, de andar bonito. É isso. E esse cara é um cara fantástico. Ele está com 70 e poucos anos de idade hoje. Ele é um cara que pensa a nossa cultura, ele é um cara que olha para as pessoas no caráter de relacionamento, e ele fala que nós estamos vivendo um momento, o Bauman, ele fala de modernidade líquida, o Lipovetsky fala de hipermodernidade, porque ele fala que é tudo muito acelerado. E ele vai dizer que nessa aceleração da vida, nós estamos perdendo o tradicionalismo, o costume, e estamos nos tornando hipernarcisistas. Ele fala que o ser humano hoje ele possui uma pobreza interna de identidade e ele confunde o ser no ter. Ou mesmo busca no ter uma substituição do conhecer o próprio ser. O que ele está falando? As pessoas estão tão preocupadas em adquirir coisas que elas estão perdendo a sua identidade. Então não é mais quem você é que diz a respeito de você, não é mais quem eu sou que diz a respeito de mim, mas aquilo que eu consigo agregar para mim, que eu consigo tomar para mim. E aqui cabe uma palavra de uns meses atrás sobre a diferença entre ambição e ganância. Não tem problema de uma pessoa ser ambiciosa, mas como diz Mário Sérgio Cortella, a ganância é diferente da ambição, porque é você querer tudo para si mesmo a qualquer custo. A ambição não, eu quero ter para poder compartilhar, para poder viver com o coletivo. E Lipovetsky, ele fala que nós temos perdido cada vez mais essa sensação de coletivo. Ele fala que não mais o coletivo é o que torna parte de um grupo, de uma identidade para com os outros. A autovalorização, a busca de originalidade e de satisfação pessoal a qualquer custo. Então, hoje, a identidade do indivíduo hipermoderno, de nós, somos nós, ele está falando de mim, ele está falando de você, é essa. É uma identidade que tem buscado tanta autovalorização, sabe o narcisismo? É uma identidade que tem buscado tanta originalidade, eu preciso ser algo que ninguém mais foi, que perdeu-se o senso de grupo. O que ele fala com o senso de grupo? Deixa eu trazer isso para a prática. Há uns anos atrás, quando eu era criança pequena no Rio de Janeiro, meu pai comprou uma Brasília azul calcinha. Vocês lembram dessa Brasília, dessa cor? 2 carburadores dentro, era uma coisa elegante. Meu pai era mecânico de avião, ele pegava a Brasília e ficava lá naqueles carburadores. Ele subia uma bolinha do negócio que até hoje eu não sei o que é, e falava, esse negócio é maravilhoso. Era o carro da família, era o único carro que a família tinha. E aquilo ali pegava a gente domingão, morador do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, colocava 3 filhos, a minha mãe do lado, ele subia na Brasília, que não era amarela, e saía para a gente atravessando a zona norte, não tinha linha amarela, não tinha linha vermelha, então era cortando lá os trajetos do Rio de Janeiro e parava numa padaria. Ele parava numa padaria, comprava pão, mortadela e Coca-Cola. Era o nosso café da manhã de domingo, todo domingo, religiosamente. E aquele era o carro da família. Ele chegava da praia, falava, não, na praia tem maresia, então eu preciso lavar o carro. Aí dava aquele lustre no carro, gente. O carro brilhava mais do que a minha careca hoje. Era um negócio maravilhoso de ver. Então ele dava aquele brilho no carro. Era o carro da família, o carro da vida é de coletividade. Hoje sai cada um num carro. Hoje é o meu carro. A valorização é o teu, que é meu. Tem se perdido o senso de vida coletiva nas coisas mais simples da vida. E essa perda tem trazido um custo muito caro para a minha vida e para a sua vida, porque as pessoas não compartilham mais nada. E há uma questão pior ainda do que não compartilhar: as pessoas não toleram mais a diferença das outras, por causa dessa busca de ser original.
Há poucas semanas eu conversava com um amigo a respeito de diferenças em relacionamentos, um pouquinho do que a gente vai tratar daqui para frente, e nessa busca de ser perfeito, do sucesso, o melhor, o top 5 das coisas, né? Como diz um amigo meu, o pixel das galáxias. As pessoas estão intolerantes com o diferente. Mas se eu fracasso, se eu me encontro com o diferente, eu tenho a oportunidade, desculpa, eu vou usar um termo muito específico, mas eu tenho a oportunidade de me ressignificar, eu tenho a oportunidade de me tornar uma pessoa diferente. E o que gera isso é diálogo. Se uma pessoa fala daquilo que eu não concordo, eu preciso criar oportunidade de diálogo. Mas hoje, sabe o que a turma faz? Se você falar uma coisa para mim que eu não gosto, eu deleto você do Facebook, viu, Rodrigo? E não quero te ver mais. E até tiro aquele item de seguindo você, tá bom? É o que as pessoas fazem, elas deletam a outra. Se o relacionamento é uma vida, as pessoas tomam decisões pela página que ela não gosta, ela esquece o livro inteiro. Se o relacionamento é um livro, perdão, eu ia falar isso. Se o relacionamento é um livro, as pessoas abandonam o livro inteiro porque não gostou da última página que leu. Você entendeu isso? Não é assim. Gilles vai falar que a extrema valorização da autonomia e do desenvolvimento pessoal levou ao esquecimento da relação com o outro e da moralidade que deve facilitar esse convívio. Os valores morais se perdem quando eu não tenho coletividade. A moral, ela ajuda-nos a viver juntos. Tem coisas que eu não posso fazer na minha casa, tem coisas que eu não posso vestir no meu trabalho, tem coisas que eu não posso comportar-me no público. Agora, se eu acho que eu sou um ser unicelular, onde toda a atenção do mundo tem que ser para mim, eu coloco aquilo que eu quero, eu falo o que eu acho que eu tenho que dizer, eu vivo da maneira que eu bem entendo e ninguém tem nada comigo, só porque a vida é minha e ninguém tem nada com isso. O que vira? O que isso causa? Caos. Nós precisamos de valores que trazem raiz ao nosso coração. E aí eu termino as citações a respeito dele, quando ele diz assim: a falta de relação do coletivo cria uma esquizofrenia de identidade com o outro, pois é através da relação com o outro, com o próximo, vivendo suas diferenças e semelhanças, que o indivíduo se reconhece. Quem me dá identidade é a pessoa que está do meu lado. Não é isso? Eu não consigo ter identidade sozinho. Isso nunca existiu na vida, trazendo isso para a vida cristã, isso nunca existiu na vida cristã, meus amores. Não existe identidade cristã de quem vive sem pessoas, não existe isso. Base bíblica? Tá bom, eu dou duas. Primeira, quando Deus chama Abraão, ele chama só Abraão ou chama a família toda de Abraão? Ele chama a família toda. Não foi só Abraão. Foi: Abraão, sai daí, vai para lá, larga esse povo aí, que esse povo não te merece, que na verdade eu escolhi só você. Não é isso que Deus fala para Abraão. Agora imagina aquele bando de pessoas andando na direção de uma terra que eles não sabiam onde era, e Abraão tendo que gerir esse processo. Isso gera relacionamento. Quando o povo saiu do Egito, Deus chamou Moisés, mas Moisés foi sozinho. Se você ler o livro de Gênesis, quando eles vão para o Egito na época da seca, entraram 72 pessoas no Egito. Sabe quantas saíram do Egito lá com Moisés? Mais de 1 milhão. Agora imagina Moisés gerenciando mais de 1 milhão de pessoas, atravessando um deserto com um calor do caramba, pior que o calor de 46 graus do Rio de Janeiro do verão. E aquele povo andando no deserto, reclamando que não tem comida, reclamando que não tem água, é só batendo na pedra mesmo para não bater na cabeça de alguém. É isso. Ele tem que fazer essa gestão desse movimento. Será que não tem problema? Só que Deus faz uma coisa: quando você chega em Êxodo 19, Deus para aquele povo na frente do Monte Sinai e fala assim: vocês precisam de identidade. E ele começa a dar os 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Não tem um mandamento lá: não matarás? Vocês precisam ter identidade, vocês não podem matar quem está caminhando com você no deserto. Você entendeu? Ele começa a dar mandamentos, viu? Vocês não podem, domingo é dia de domingo, olha eu falando besteira, perdão, gente. O 7º dia é dia de descanso.
É dia de sentar e descansar. Então vocês vão descansar para vocês conviverem na pracinha ali do deserto, olhando as cobras, os lagartos e os dinossauros. Não, dinossauro não tinha, era com escorpião. E olhando para eles e falando assim, olha, convivam no sétimo dia para isso. Outro dia eu mandei recado aí, porque a gente não faz em 6 dias, não vai fazer em 7. Esquece, gente. A gente precisa disso, então precisa de convivência. Vai chegar o cara que vai falar o que não gosta. Moisés estava ficando louco, gente, porque Moisés começou a tratar de problema do povo. Aí o sogro dele, com a experiência da idade, falou, Moisés, você está doido se você cuidar desse 1 milhão de pessoas sozinho. Pega 10 pessoas, que eleja mais 10, que eleja mais 10 e faz aí a gestão desse negócio aí de uma forma mais coletiva. Porque tem problema, gente junto traz problema e a gente não pode querer ser diferente. Nós não podemos ignorar isso e nós não podemos perder o nosso senso de coletivo, porque eu quero ser a pessoa diferente de todo mundo e original, que ninguém tem nada a ver com isso, porque é o outro que me dá identidade. É o outro que mostra o meu caráter. É o outro que, na hora que aborrece a minha cabeça, que mostra se eu sou capaz e competente o suficiente para fazer a gestão das minhas emoções lá atrás. Eu preciso do outro o tempo todo. Como diziam os filósofos gregos, até quando eu olho para Deus, eu tenho que ver o totalmente outro. É isso. Só que nós estamos numa cultura que valoriza o indivíduo e perdeu-se do coletivo. E mais, nós aqui, de uma forma geral, como corpo de discípulos de Cristo, nós estamos entrando nessa história. E aí nós queremos vir para uma igreja ou vivenciar um corpo de discípulos, onde eu venho aqui procurar, eu vou usar um termo comum, talvez não seja comum para alguns, mas para aqueles que já estão tempo em igreja, vocês vão reconhecer. Eu venho aqui buscar a minha bênção. Se você entra numa igreja para buscar a sua bênção, sai pela mesma porta que você entrou, meu amigo. Porque não é esse o propósito de formar uma igreja que Jesus fez. Jesus formou um corpo, junto um corpo de pessoas, cada um com o seu caráter diferente, cada um com a sua educação diferente, cada um com as suas manias, cada um com seus defeitos diferentes, e falam, convivam juntos. E o cabeça sou eu. A régua do comportamento de vocês sou eu, não é vocês. E se vocês me pegarem como régua, vocês vão viver de uma maneira aceitável entre vocês. E aí vocês precisam construir, aí vocês precisam perdoar quem precisa perdoar. Também, aliás, Jesus fala assim, nem leva no altar o que você tem que levar se não tratar o perdão entre vocês. Aí Paulo vai falar, olha, é legal, às vezes acontece uma bagunça mesmo, mas é nessa hora que aparece o caráter aprovado de vocês, para ver se vocês vivem aquilo que vocês dizem ser. Essa é a função da igreja. Essa é a função de vivermos em conjunto. Então essa lógica não existe. A igreja é a melhor coletividade que existe no lugar da terra, porque só tem gente com defeito. Outro dia eu fui numa igreja visitar, e aí um amigo perguntou, um amigo que vem falar até aqui em maio, e fala assim, Cláudio, como é que é lá no galpão? Eu falei, cara, só tem pecador. E começa de mim. Nós somos assim. Nós somos pessoas que precisamos rever a nossa moral e o nosso caráter, tendo Jesus como a régua perfeita da vida. E precisamos dividir isso dentro de casa, precisamos dividir isso entre nós. Há 2 cases de sucesso, usar uma linguagem corporativa, na Bíblia a esse respeito. Lembra que eu falei que Abraão saiu da casa dele e foi para onde? Foi com uma turma. Chegou no momento que nessa turma, aliás, junto com essa turma, ele levou um sobrinho chamado Ló. Sabe pão de Ló? Ló não é o pão, ele não fazia pão, mas Ló, sobrinho de Abraão, filho lá do irmão, e levou. E diz o texto bíblico que os rebanhos de Ló, eles cresceram tantos quanto os de Abraão, então eles ficavam disputando água. Na disputa da água, Ló chegou e falou assim, Abraão, a gente precisa resolver esse negócio porque está uma briga tremenda entre os meus pastores e os seus pastores. E aí, a tratativa de Abraão com Ló nos ensina algumas coisas a respeito de relacionamento nesse case. A primeira coisa que ela ensina é assim, não podemos permitir que um fato anule toda a jornada. Vou repetir de novo. Não podemos permitir que um fato entre nós anule toda a jornada. Eles estavam numa jornada para a Terra Prometida. Aconteceu algo totalmente desconfortável. Olha o que Abraão fez. Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Ele não permitiu que aquela divergência entre eles desfizesse o relacionamento.
E o que a gente tem que aprender nesse texto é isso. A divergência que nós temos com as pessoas, nós não podemos permitir que isso desfaça nossos relacionamentos. Não podemos deixar de ler o restante do livro ou entender o livro todo, porque uma página saiu errada na leitura. Não dá para fazer isso. Em segundo lugar, nós não podemos permitir que adversários tornem-se inimigos. No mesmo texto, no capítulo 13, versículo 9, diz assim: Abraão chega para Ló e fala, tudo bem, ok. Aí está a terra inteira diante de você, Ló. Vamos nos separar então, se é isso que você quer. Se você for para a esquerda, irei para a direita, e se for para a direita, irei para a esquerda. Eu aprendo muito com Abraão falando isso, porque hoje, nessa cultura individualista, todo mundo que pensa diferente da gente, a gente transforma em inimigo. Pensou diferente, transforma em inimigo. É só olhar para as redes sociais. Coloca um assunto na rede social que meia dúzia discorda para ver o que acontece. Vira o pandemônio aquele negócio. Mas uma pessoa que pensa diferente de você, ela não é sua inimiga. Ela é uma pessoa que tem uma percepção da vida diferente da sua. E eu preciso ouvir a sua percepção. Hoje de manhã eu falava na Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, e está aqui o Alaíde e o Simeone que foram comigo. Eu falo, gente, se nós queremos dizer algo para alguém, nós temos que estar preparados para ouvir essas pessoas primeiro. O Rubem Alves dizia que nós temos que praticar o dom da escutatória, porque oratória todo mundo tem. É parar e escutar. Porque se eu não tenho espaço para ouvir, eu não consigo dizer. Não há diálogo, há monólogo. E já viu isso em relacionamentos de casal, que só um fala e um tem a razão e o outro não tem nem direito de abrir a boca? É monólogo isso não é diálogo. Então eu não posso permitir que aquela pessoa que pensa de mim, é adversária da minha vida no nível de pensamento, se torne minha inimiga. Porque quando eu pego aquilo que nos incomoda e coloco no meu coração, aí ferrou. Aí, meu amigo, a gente tem que voltar lá na mensagem anterior e fazer gestão da emoção. Eu estou irado, mas eu não posso pecar. Terceira grande lição que Abraão nos ensina, que falou, ok, nós precisamos então aprender a terminar com a mesma destreza que começamos. Precisamos aprender a terminar relacionamentos com a mesma destreza que começamos. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde ele construiu um quê? Um altar dedicado ao Senhor. Nós começamos relacionamentos muito bem, quando nós temos interesses naquilo que as pessoas têm a nos dizer, mas nós somos péssimos para terminar relacionamentos. Nós somos horríveis para isso. Porque normalmente relacionamento, e aqui eu não estou falando de relacionamento conjugal somente, ou namorado, relacionamento de qualquer tipo, ele surge a partir de uma discórdia. Eu não concordo que caminhar com você ainda é saudável para mim. Aí sabe o que a gente faz? Deleto. E não teve uma tratativa de despedida. Viu? Legal, a gente caminhou junto até aqui, mas não está dando mais para mim. Vê o que você quer fazer com a sua vida, eu vou fazer com a minha. Vamos ver aquilo que nós ficamos, aquilo que nós não caminhamos mais, e você escolhe o lado que você quer ir, que eu vou para o outro. Abraão terminou o relacionamento com Ló, e o que ele fez? Construiu um altar. Ele marcou aquilo com a história. Porque todo relacionamento, a gente volta a falar, não estou falando aqui especificamente de relacionamento conjugal, namorado, nada disso. Eu estou falando de qualquer relacionamento com o seu chefe. Um empregado que não sai bem do trabalho, ele fica mal visto não só pelo chefe, mas fica por todo mundo. Uma sociedade que se desfaz sem uma boa conversa, cria um clima muito mais de tensão do que de harmonia. Irmãos que não sabem se tratar, isso cria mais tensão. É disso. Eu posso até não querer andar com aquela pessoa mais. Construir um outro relacionamento é uma outra conversa, mas eu preciso terminar, eu preciso erguer um altar ali. Aqui termina a caminhada que nós temos juntos. O pior cenário é você simplesmente largar a história no vácuo, deixar o livro inacabado. Eu não vou ler mais além dessa página, você entendeu? Acabou, ok. Então, quando Abraão entendeu isso, o que ele fez? Ele ergueu um altar. Nós precisamos aprender a terminar da mesma maneira que a gente começa. Mas Abraão, quando nós fazemos isso, o nosso coração é preservado de algumas coisas. O que aconteceu com Ló? Ló foi um camelo, gente. Me desculpa, mas a palavra é essa. Ele me escolheu morar
tudo aquilo que reluz não é ouro, né? Ele me escolheu morar do lado de uma cidade, que a cidade, meu amigo, era complicada, viu? Pensa num povo complicado, era tal do povo de Sodoma e Gomorra. Entraram em guerra, eles com outros povos, aí quem ganhou do povo de Sodoma, pegou o povo de Sodoma e levou embora escravizado. Adivinha quem foi junto? Ló. Foi junto, escravizado, com uma história que nem era dele. Abraão ouviu. Sabe o que Abraão fez? Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado como prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Nós precisamos aprender que há questões mais importantes do que as divergências das nossas ideias. Eu sublinhei ali seu parente, porque a consciência que Abraão tinha de vida coletiva era mais importante do que as diferenças que ele tinha com Ló. Abraão, quando ele construiu um altar, ele não deixou as divergências entre ele e Ló criarem no seu coração raízes de amargura. Ele superou. Ele superou a ponto que ele lembrou da aliança do Deus dele quando Ló passou apuros e foi em socorro. Se eu transformo pessoas em inimigas, eu não consigo fazer isso, gente. Eu não consigo. Eu preciso terminar bem o que eu começo bem, para que aquelas pessoas ainda sejam pessoas na nossa vida, mesmo não caminhando mais conosco. Faz sentido isso para vocês? Segundo case bíblico, esse aqui é o mais chique. Peguei um exemplo no antigo, vou levar a gente para o novo agora. Paulo era um cara também bravo, homem bravo, cortador de cabeça de cristão. E Paulo foi convertido por Deus, chamado para as viagens, fez 3 viagens missionárias. Na primeira viagem, ele leva um sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, um homem que reunia a igreja na casa dele, se você ler o livro de Atos no começo. Só que João Marcos, no meio da viagem, o que ele fez? Atos capítulo 13, versículo 13. Em Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue e na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João roeu a corda, pulou fora. Paulo terminou a missão dele, seguiu a viagem. E não tem gente na nossa vida que faz assim, você acha que ela está do seu lado, quando você vê, você está sozinho lá na frente e ficou lá atrás. Tem gente que faz isso com a gente, não tem? Você está achando que está contando com a pessoa, agora eu conto com um cara. Aí você olha para o lado e fala assim, caramba, tem gente que é assim. Aconteceu isso com Paulo. Quando isso aconteceu com Paulo, ele voltou, foi para Jerusalém, prestou relatório da primeira viagem e montou uma segunda viagem. Quando montou a segunda viagem, veio a pergunta, quem que a gente leva? E estava ele, Barnabé, tio de João Marcos, eles começam a conversar. E aí Paulo falou assim, esse cara eu não levo. Não levo. Ele roeu a corda. Esse homem, isso não é, sabe aquela coisa do filme Tropa de Elite, onde você não é você não é homem, você é moleque. Você me largou no meio do caminho, que se você fosse homem, você tinha terminado aquilo que você planejou comigo. Você foi ingrato, eu te convidei para uma coisa importante e você não terminou. Só que Barnabé, natural de Chipre, homem misericordioso, é da turma do deixa disso, e falou, não, Paulo é meu sobrinho. Ele é até gente boa, é que ele fez um negócio que você não gostou. E olha o que diz Atos capítulo 15, versículos 39 e 40. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. E Barnabé levou consigo Marcos, que é João, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos seus irmãos, à graça do Senhor. Não dá mais. Não dá mais. O que a Bíblia está dizendo é que não tem problema, não dá mais andar com algumas pessoas, viu? Não tem problema, não dá mais. É isso que ela está dizendo. Mas o fato de você não andar com algumas pessoas não quer dizer que elas não possam retornar para a sua vida lá na frente. Porque lá na frente, Paulo, no corredor da morte, ele escrevia cartas
para os seus discípulos, para os jovens pastores, e ele escreve para o jovem Timóteo, nos ensinando que pessoas que agora não estão aptas para caminhar conosco, podem tornar a ser aptas depois. E eu sei que algumas pessoas vão achar que Paulo foi interesseiro, mas não era interesseiro. Paulo falou assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo, estou preso, estou sozinho, abandonado. E para Timóteo ele escreveu, traga quem? Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Hoje pode não dar certo andar mais com essa pessoa, mas não quer dizer que ela não possa voltar na sua vida lá na frente. Imagina quanta coisa passou no coração de Paulo para perdoar João Marcos, para chamar ele de volta. A gente tem um problema, alguns de nós, não todos, tem gente que nem liga para isso porque é orientado por resultado. Alguns de nós têm problema com a sua imagem de uma forma tão profunda, que quando tem que deixar pessoas pelo caminho, negocia seus valores para que aquelas pessoas fiquem sempre bem com eles. Sabe aquela coisa da criança que ela faz assim? Você briga com ela porque ela fez uma besteira. Aí a criança vai lá e faz assim, mas eu te dou isso aqui, se você falar comigo de novo, sabe isso? É um negócio que ela sempre gostou, ela dá. E às vezes, a gente continua fazendo essa criancice. Porque a gente quer ficar bem na fita com as pessoas e ninguém pode pensar algo a nosso respeito que a gente não concorde, a gente vai negociando essas coisas. Paulo não negociou. Marcos, você hoje não serve para andar comigo, mas depois você serve. Então nós não podemos simplesmente, o que Paulo está nos ensinando aqui a respeito de pessoas na distância certa, é que nós não podemos simplesmente deletar as pessoas da nossa vida sem fazer uma reflexão profunda dos nossos relacionamentos. A pergunta é, afinal de contas, como gerir relacionamentos de forma saudável? Tem vários textos bíblicos para nos falar a respeito disso, mas o que eu mais gosto é esse de Romanos 12. Nós não vamos lê-lo todo, é muito extenso, mas eu vou pegar pedaços deles para a gente ler. Romanos 12, capítulo 1 diz assim, Paulo escrevendo também, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. O que Paulo está nos falando é que nós precisamos, se nós queremos nos relacionar bem com as pessoas, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar a vida. Nós precisamos enxergar a vida como discípulos de Cristo. Ele fala que essa forma de enxergar a vida é viva. E a palavra viva aqui usada por Paulo é que nós precisamos ter uma vida produtiva para o reino de Deus. Tem cristão que é improdutivo. E eu digo que um cristão é improdutivo quando ele não se relaciona bem com as pessoas. Gente, não existe esse negócio de cristão que não se relaciona com pessoas. Não existe isso, nunca existiu. Eu fico muito triste que quando às vezes eu ouço, até arrepio isso, quando às vezes eu ouço aqueles clichês de pessoas ditas cristãs que usam eles para poder maquiar a sua própria amargura. Clichês do tipo, eu preciso de Deus, eu não preciso das pessoas. Aliás, eu posso ser cristão na minha casa sozinho, eu não preciso estar na igreja para ser cristão. Aliás, eu posso até estudar a Bíblia sozinho, porque eu tenho condições de fazer isso. Gente, eu vou falar a verdade. Esse negócio vai me dando nervoso. Vai me dando nervoso. Porque eu posso falar sem sombra de dúvida uma coisa. Se você acha isso, rasga a sua Bíblia. Rasga a sua Bíblia, porque você não entendeu nada daquilo que Deus estava fazendo. Nada. Nada. Deus chama um povo para viver junto, as crises juntas, crescerem juntos, amadurecerem juntos, se edificarem juntos. Rasga pelo menos aquela página onde diz metade dos mandamentos de Jesus, em que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e a segunda metade fala o quê? Só que o cara ama tanto a si mesmo e se beija tanto amando a si mesmo, que ele esquece que ele tem que amar o próximo. E o pior é quando o cara quer escolher o próximo que ele tem que amar. Aí fica mais complicado ainda.
essa vida precisa ser santa. Ela precisa ser coerente com o chamado de Deus. E essa vida precisa ser agradável. Ela precisa ser uma vida generosa. Quando Paulo fala isso, ele vai para o segundo versículo do texto de Romanos 12, onde ele fala assim, aí a coisa começa a ficar mais interessante. Não se amoldem ao quê? Ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Deixa eu repetir. Pela renovação da sua mente, vou falar mais uma vez, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, Cláudio, por que você repetiu renovação da sua mente 3 vezes? Porque a turma fica esperando para sentir alguma coisa boa, para que a vida se renove. E Paulo não fala, você não precisa sentir nada, você precisa renovar a sua cabeça. E eu gosto desse texto, desse termo, transformem-se, porque, na verdade, esse termo ele está no passivo quando eu leio. O que é um termo no passivo? Eu recebo a ação transformadora. Deus me transforma. E quando Deus me transforma, a minha mente precisa ser mudada, porque só assim eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente entende isso, nós entendemos 3 coisas para usarmos pessoas na dose certa. A primeira, quando eu entendo que Deus tem que me transformar, eu mantenho relações equilibradas. Você vai ver que Paulo, a partir daqui, ele deixa de falar de mim para falar da minha relação com o outro. Ele muda a semântica. Eu não estou falando mais de você agora. Vocês entenderam que vocês precisam ser transformados, que vocês precisam ter uma vida boa, que vocês precisam ter uma vida agradável, entenderam isso? Agora, olha o que vocês vão fazer com isso, é o que Paulo está dizendo agora. Primeiro, mantenha relações equilibradas. Versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não se ache mais do que você é. Entre você e a pessoa, equilibre seus pensamentos, equilibre suas palavras, equilibre seus sentimentos, equilibre suas atitudes. Não acha que tudo roda em torno de você. Existe uma relação do outro que me traz identidade. E essa relação do outro, ela vai me trazer identidade quando eu mostro equilíbrio nas coisas que eu faço. Eu te ouço, eu quero saber o que você pensa. Mas eu quero que você me dê o direito de falar o que eu penso também. É assim que funciona. Segunda dica, usamos pessoas na dose certa, quando a maldade não é a medida do retorno. Paulo vai falar, não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando as pessoas fazem algo contra nós, pelo menos eu vou falar de mim, eu não posso falar de vocês. A minha vontade é de revidar. Não é? Fizeram, me ofenderam. Ou então, que nem eu ouvi esses dias, faça comigo, mas não faça com os meus filhos. Já ouviu isso? Porque a vontade é de revidar. Mas Paulo está falando uma outra coisa. A maldade, quando você entende essa transformação que Cristo está fazendo, se você quiser ter uma boa medida de relacionamento com as pessoas, não retribua com o mal. Faça o que é correto. Faça o que é correto. E faça mais. Faça na direção da paz, não da guerra. Agora, acontece alguma coisa com a gente quer fazer guerra. Faz guerra dentro de casa, faz guerra no trabalho, faz guerra na igreja, faz guerra não sei aonde, faz guerra. Não é guerra, é paz. Pessoas equilibradas fazem paz. Hoje eu conversava com o Simeone, uma frase que eu ouvi de uma gerente da Automec há uns anos atrás, e eu achei a frase interessantíssima. Talvez hoje eu fizesse algumas adequações a elas, mas elas cabem aqui no nosso contexto. A gente conversando sobre discussões no ambiente de trabalho, ela falou assim, olha, Cláudio, eu aprendi uma coisa na minha vida, vou te dar um conselho. Gente inteligente não discute. Não discute. Não fica batendo boca à toa. Ela tem uma visão equilibrada das pessoas.
ela faz tudo para que tenha paz. Se o negócio está pegando fogo, eu jogo mais fogo. Eu preciso que Deus transforme a minha mente, para que eu viva uma vida produtiva para o reino, coerente com o reino. E, em último lugar, eu termino dizendo o seguinte: usamos pessoas na dose certa quando nós cultivamos um comportamento servidor. Se o seu inimigo tiver fome, não é nem seu adversário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se ele tiver fome, você dá, não é seu amigo, tá? Amigo a gente dá as coisas. Se seu inimigo tiver fome, se a pessoa que você não gosta, se a pessoa que te incomoda, se a pessoa que te aborrece, se a pessoa que tira a sua paz tiver fome, você faz o que com ela? Dá de comer. E se ele tiver sede? Deixa eu beber. Jesus Cristo, ele fala dos discípulos dele que a maior marca que nós temos é o nosso potencial de amar as pessoas. E esse potencial, ele só existe na minha e na sua vida, porque nós compreendemos o quanto nós fomos amados por Ele. Só por isso. Quem não se sente amado não ama. Quem não se sente amado não cuida. E não tem amor maior do que o amor de Jesus por você. Eu preciso permitir que esse amor transforme a minha mente, para que eu viva a boa e agradável vontade de Deus. Para que isso saia pelos meus poros e cuide das pessoas na medida certa, nos diversos relacionamentos que a gente tem, seja aquelas que estão indo, seja aquelas que estão ficando, ou seja aquelas que já foram. Amém? Vamos orar?